Quando eu fui entrevistar o O Mike Tyson, Muhammad Ali. o Muhammad, o negócio dele era dava um soco assim, pro televisão ficar muito engraçado, que ele ficava pá, pá, e só respondia com deboche. Também não tinha nenhuma seriedade, mas isso ele nunca deu. Ninguém nunca. Ele fazia aquelas frases dele na época de ir para a guerra do Vietnã, né? Ele falou, mas e aí, o que você vai. Ele não fazia nenhum discurso sobre questão racial, nenhum discurso político, nem nada. Ele falava, não, eu sou pacifista. E não dava mais explicação. Rarissimamente. Ficava por isso mesmo. Então, já que eu citei sem querer as duas ruins, me fala das boas. Quem dessas personalidades aí mundiais te chamaram a atenção positivamente? Que você falou, pô, um cara desse tamanho aqui e batendo um papo legal comigo. Quem que te correspondeu positivamente nessas entrevistas? Uma das melhores foi um escritor chamado Henry Miller, que eu li aqui masturbatoriamente. Todo mundo lia o Henry Miller por causa das histórias de sacanagem, das cenas de sexo, um pioneiro em cenas. Ele vivia em Paris, escrevendo sobre os namoros dele em Paris, e era muito gráfico. Ele rompeu uma barreira, mais de uma. E uma vez, quando ele fez 80 anos, mandamos um pedido de entrevista para ele, e ele respondeu com um cartãozinho que dizia: o dia que merda valer dinheiro, pobre nasce sem cu. Mas tinha um erro de português. Então eu falei, pô, escrevi, cara, Henry, olha aqui, tá bom, eu sinto muito que você não queira dar entrevista, mas tem um errinho de português na sua próxima. Quando você for imprimir esse cartão, você convém corrigir. Aí ele falou, não, então vem cá, já que você me fez esse favor, eu te dou uma entrevista. E a gente passou lá 2 horas. Eu peguei os vinhos que eu lia, que tinha lido, que ele gostava, uns Bordeaux caros, e levei 2 de presente. Mas também não bebeu não, ele tinha uma namorada sul-coreana que devia ter 40 anos mais jovem do que ele, bonita. E ficamos lá E o bate-papo fluiu? Fui contando como é que era a vida dele em Brooklyn, como é que ele começou, os escritores, foi uma boa história. E acabou que você, sendo correspondente internacional, você nunca segmentou, né? Você só política, você só esporte, você acabou fazendo aspectos gerais, né, em Nova York, né? Me mandaram uma vez para Washington. Eu falei, Alice Maria, que era a chefe. Gente finíssima. Eu falei, Alice, Washington dá pé. Eu tô aqui, Washington, Nova York, casado, filho. Então eu prefiro pedir demissão. Ela falou, não faz isso, a gente não quer perder você. Por que você não tenta, pelo menos? Você vai lá, passa uma temporada de 6 meses, 1 ano, e vê, que eu tenho certeza que ela vai se dar bem. E eu fui, e elas me davam passagem, eu ia de manhã para Washington, voltar de noite. Eu ia passar 2 dias, voltava. Porque não tinha reportagem em Washington. Era para stand-up na porta da Casa Branca, do Jornal Nacional. Stand-up na porta do Departamento de Estado. Então, isso é um tédio. Reportagem política eu fazia algumas, mas eram matérias sociais e matérias sobre economia, dívida externa, para o Jornal da Globo à noite. Então, mas a rotina era abastecer o Jornal Nacional com a notícia do dia. E a gente, correspondente do Brasil, naquela época, tinha muito pouco acesso. Hoje tem uma correspondente na Globo que vai lá, consegue falar com a assessora de imprensa durante a entrevista coletiva, ela fala, quando o presidente está lá, ela faz pergunta, ele responde. Mas na minha época eu falava com o secretário do secretário, não falava nem com o segundo. Então eu não vou ficar em Washington. Então foi para lá, conseguiram o Sérgio Mota Mello, queria muito ir para Washington, que ele estava no escritório de Nova York comigo. Ele foi e me livrou dessa experiência. Mas você pegou algumas fatos políticos relevantes. O Watergate, por exemplo, você pegou? Eu estava no Watergate. Você cobriu? Cobria. O Watergate mas cobria com o que eu lia no Washington Post e no New York Times. Ou então entrevistava os repórteres do Washington Post, ou entrevistava o pessoal que estava cobrindo.
e alguns brasilianistas, mas eu não fazia o trabalho de reportagem. Não fazia. Não, só acompanhava pelos outros ali. Pelos outros, em vez de dizer, como o Diogo Mainardi tem um site dizendo que isso não é imprensa, minhas reportagens eram isso tudo é só imprensa. É o que eu li, é o que eu li no que os outros escreveram. Agora, um relevante